Vamos colocar aqui para gravar, menino. Chegamos. Iniciando, né, na quinta marcha e acabando esquecendo para trás esse detalhe. Certo? Então, para essa parte de perda de carga, que é o finalzinho da nossa terceira unidade, tá? A gente vai trabalhar justamente esses efeitos da dissipação de energia. Então, quando a gente tiver algum acessório em tubulação, a gente vai calcular eles com uma perda localizada. Quando a gente tiver trecho reto em tubulação, igual esse tubo inclinado aqui de 140 metros, a gente vai trabalhar a perda sobre ele, né, como sendo uma perda distribuída, aquela que vai ocorrer ao longo de... Depende basicamente do atrito que a gente tem entre o fluido que está escoando, né, e a parede interna do tubo. Então, a rugosidade desse tubo é bastante importante para a gente poder avaliar essas perdas de carga distribuída. Tá? Principalmente os escoamentos turbulentos. Então, como que a gente avalia? Esse exercício ele fala para a gente, ó, nós temos uma vazão que é de 58,9 litros por minuto, né? Não diz enunciado e nenhum problema meu vocês vão ouvir falar se é uma vazão mássica ou se é uma vazão volumétrica. Vocês vão identificar basicamente em função da unidade. Como eu tenho litros como unidade de volume, essa vazão aqui para a gente é uma vazão volumétrica. Se fosse alguma coisa, quilogramas, por exemplo, seria uma vazão mássica. Aí o tratamento matemático fica com um ρ a mais na hora de a gente calcular as velocidades. Tá? Mas basicamente ele deu para a gente a vazão volumétrica, né, de água a 20 graus Celsius, com o fluido, né, a temperatura dele, a gente tem as propriedades, e aí ele está falando o seguinte, olha, a água está sendo bombeada a partir desse rio aqui até essa caixa de água que está aqui no topo dessa colina, certo? A tubulação que a gente está utilizando é uma tubulação de PVC que ela tem 2,5 centímetros de diâmetro. E ele fala para a gente, olha, se a eficiência dessa bomba aqui ela é de 70%, pede para determinar qual que é a potência requerida pela bomba, ou seja, quanto que o motor vai ter que fornecer para o rotor da bomba. Tá? E aí, como que a gente começa esse problema? Como é um problema de escoamento, a gente vai resolvê-lo pela equação do tio Bernoulli, onde tem lá os termos que normalmente vocês já trabalhavam no ensino médio, certo? Note que nesse formato da expressão eu dividi todos os termos pela gravidade, então tá a densidade pelo peso específico, que é tá a pressão dividida pelo peso específico, que é densidade vezes gravidade, certo? Eu tenho o termo da energia cinética dividido pela gravidade, o termo da altura, né, tá dividido também pela gravidade, então simplesmente simplifica aqui para a gente, assim como as perdas de carga localizadas distribuídas também têm a gravidade, né, no denominador delas, e os termos de potência, tá? Aqui na expressão estou colocando, né, qualquer máquina de fluxo que retire potência do escoamento, como turbinas, por exemplo, como esse HT, qualquer máquina de fluxo que coloque energia no escoamento, ela aparece aqui nesse HB aqui. B está para a bomba, que é o que a gente vai trabalhar, mas poderia aparecer como compressores ou mesmo ventiladores também, nessa mesma variável aqui, só mudaria o subscrito, né, para poder dizer que a gente vai ter máquinas de fluxo que vão retirar energia do escoamento e máquinas de fluxo que podem colocar. Na nossa instalação, nós não temos nenhum tipo de turbina, então esse termo aqui para a gente vai ser zero, certo? E para resolver qualquer problema, né, de escoamento, como é que fala? A primeira coisa, depois de deixar pronta a equação de Bernoulli para a gente resolver, é entender onde que vão ser os nossos pontos 1 e os pontos 2. No caso, o enunciado para a gente, né, ele fala que ele quer a potência requerida pela bomba. Se ele quer o termo da potência da bomba, o meu ponto 1 e o meu ponto 2 tem que estar de tal forma que a bomba esteja entre um e outro, porque senão o termo dela vai zerar. Tá? Outra coisa que eu tenho que ficar preocupado é que eu preciso do máximo de informações possíveis, né, para o ponto 1 e para o ponto 2. Então tem que ser informações que estão disponíveis, certo? Na hora que a gente lê uma figura como essa e vê que eu tenho um rio aqui, tenho uma caixa d'água, que a tampa dela está aberta, a primeira coisa que eu observo é que a pressão na qual eles vão estar submetidos, né, é a própria pressão atmosférica. Então isso já informa para a gente, né, duas dessas variáveis aqui. Se eu escolho um outro ponto que eu não consigo achar a pressão, eu vou ter duas variáveis para resolver em uma equação só, então vai ficar impossível. Tá? Então, bastante atenção onde vão colocar os pontos. Normalmente, eles são bem simples de localizar, tá? É onde a gente tem a maior parte de informações. Tá? E o que vai acontecer?
Para esse primeiro ponto 1 aqui, ó, a gente pode arbitrar qualquer velocidade para ele, porque o enunciado ele não informa, né, qual que é a área do rio. E quando a tubulação, né, succionar a vazão do rio, o nível do rio deveria diminuir um pouquinho. Quanto? Vamos desenhar aqui para todo mundo entender de uma vez só. O que significa, né, um reservatório extenso? Abrindo. Vou colocar aqui em letras primeiro, né? A vazão volumétrica para a gente era basicamente, né, a velocidade média do escoamento vezes a área. E foi a informação que foi dada para a gente, tá? Vou colocar aqui pequenininho, certo? Vamos escrever de novo agora. Se eu quiser calcular a velocidade, né, daquela área daquele rio, vamos colocar a velocidade aqui, certo? A vazão que vai ser tomada pela instalação vai ser essa daqui. E eu vou dividir pela minha área, que vai ser a área do rio, que é uma área muito grande. Quando eu pego, né, ou até mais que isso, né? Quando eu pego a minha vazão, que é uma vazão relativamente pequena, tá? E divide por uma área muito grande, o termo da velocidade vai ficar muito pequeno. Então, essa é basicamente a ideia para a gente, nesse exercício aqui. Ele não informa para a gente a área desse reservatório, né, do rio, e ele quer basicamente com isso, né, que a gente entenda, né, que esse reservatório aqui ele vai ter uma área muito grande, certo? Então, se eu tirar um balde de água de um caminhão de água para ele, não vai fazer diferença, o nível dele não vai variar, certo? A gente vai considerar que o reservatório é extenso, então essa velocidade para o ponto 1 ele vai ser praticamente zero, certo? E o que vai acontecer? No ponto 2, a gente está colocando ponto basicamente aqui na saída da tubulação. Eu afastei ele aqui só um pouquinho para a gente ver o detalhe do desenho. Mas aqui exatamente na saída da tubulação, a velocidade vai ser a mesma, né, com que o fluido está escoando na tubulação. Então a velocidade V2 a gente não vai cortar, certo? Mas a V1, por ser aproximadamente zero, a gente vai simplificar ela. Então a gente ficar com as duas pressões 1 e 2 iguais, a gente consegue simplificar porque os dois termos estão positivos em lados opostos da equação. E o termo da velocidade ao quadrado para 1, né? Ela vai ser zero. Os outros termos a gente vai manter. E como ele quer que a gente encontre os termos da bomba, né? Já que para achar a potência de acionamento eu vou precisar achar a altura manométrica que a bomba vai fornecer. Então eu vou simplesmente pegar esse termo que está negativo, passar para o lado de cá. Esse Z1 vou passar para o outro lado e ficar com uma expressão, né, para a altura manométrica da bomba, que vai ficar em função da energia cinética por unidade de peso do escoamento, da variação da altura que a gente vai ter, ou variação do nível que a gente vai ter entre 1 e 2, certo? E das perdas de carga que a gente teria, né, localizada e distribuída, que são os termos de energia do escoamento, né, por unidade de peso que está sendo dissipado. Tudo bem. Então, o primeiro passo para a gente é basicamente a gente começar a calcular cada um dos termos. E é mais comum que a gente comece pela velocidade, porque os termos da perda de carga a gente depende da velocidade, aqui eu já tenho uma velocidade sobrando, então vou começar por aqui, certo? Então, a velocidade média que a gente vai ter naquele ponto 2, que vai ser a mesma também ao longo da tubulação, vai ser dada em função da nossa vazão, que é de 58,9 litros por minuto, e dividir pela área por onde ele escoa, que é a área do círculo, né, limitada, né, pelo diâmetro interno do tubo. Então vai ser π sobre 4, né, vezes o diâmetro ao quadrado. Então, fazendo a troca de unidades, litro vou passar para o metro cúbico, e o centímetro quadrado vou passar ele para metro quadrado, certo? O minuto eu vou passar para segundo, e fazendo essa continha a gente vai achar um valor que vai dar 1,99 alguma coisa, então 2 metros por segundo, certo? E esse é 2 metros por segundo, esse termo da velocidade ao quadrado sobre 2g, que vai aparecer várias vezes durante a nossa conta, eu já vou calcular para adiantar um pouquinho. Então, pego velocidade ao quadrado, divido por 2 vezes a gravidade, e vou achar lá 204, né, metros. Isso é metros de coluna de água, tá? Não é um metro físico. Os únicos metros que são reais aqui para a gente é essa diferença de altura entre Z2 e Z1, certo?
Essas outras termos aqui dentro da equação de Bernoulli nesse formato, eles são alturas virtuais, certo? Equivaleria, por exemplo, a bomba ter que, além de alterar o nível da água, né, do rio, né, até a colina, né, como se tivesse que colocar um pouquinho mais de energia para o fluido, né, para poder acelerar a massa de fluido, está praticamente parada aqui, para o reservatório aqui em cima. Então é como, ou equivalente a gente ter que levantar um pouco mais a água na faixa lá de 20 centímetros, certo? É o mesmo efeito. E daí, para a gente saber, né, se o nosso escoamento, para os cálculos, né, das perdas de carga localizada e distribuída, saber se o escoamento é laminar ou turbulento, o que a gente vai fazer vai ser o cálculo do número de Reynolds, que a gente vai fazer basicamente em função da densidade, da velocidade média do diâmetro, dividir pela viscosidade. Como foi dado para a gente, né, o fluido, que é a água, e a temperatura para ele, a gente vai na tabela do livro, pega as propriedades, certo? Pega a velocidade média, a gente acabou de calcular, e o diâmetro que foi dado, faz o cálculo do Reynolds. Ele deu 49.900. Para o escoamento dentro de um tubo circular, né, esse valor aqui, ó, por ser maior de 4.000, já indica para a gente que o escoamento vai ser turbulento. Se ele é turbulento, né, o coeficiente alfa, que é o fator de correção da aproximação das velocidades de Bernoulli pela velocidade média, certo? Na equação original é a velocidade de partícula, ele vai ser igual a 1. Então, a nossa expressão fica mais simples de ser calculada ainda. Se fosse escoamento laminar, esse alfa seria igual a 2. Sendo, né, um escoamento turbulento, o que a gente vai fazer é calcular o fator de atrito para a gente em função da equação de Colebrook. Para esse primeiro exercício, além da equação de Colebrook, eu também fiz pelo ápico de Moody, para a gente ver que dá ou o mesmo valor ou valores mais próximos. Então, peguei a equação transcendental aqui, bonitinha. Peguei lá a rugosidade, que é dada basicamente em função, né, do tipo de tubulação. No caso, ele falou para a gente que ia ser PVC. Então, a rugosidade dele é tabelado para alguns fabricantes. O que está sendo informado para a gente na tabela do livro, né, é que vai dar 0,015 milímetros. E o diâmetro que a gente vai ter vai ser de 25 milímetros. Tá? Atenção com unidades. Essa rugosidade vai ser sempre dada em milímetros para a gente e o diâmetro não necessariamente. Tá? No caso, ele foi dado em centímetros para a gente passou para milímetro, que aí milímetro com milímetro cancela, fica mais fácil. A gente faz a continha e vai achar lá 6 vezes 10 menos 4, que é esse valor aqui. Então, eu vou pegar essa rugosidade por diâmetro, vou substituir aqui, vou pegar o Reynolds que a gente acabou de calcular, vou colocar aqui, e aí a gente vai supor valores para o fator de atrito que está aqui dentro, para que na saída, que seria esse outro fator de atrito, a gente tenha um valor dele. Então, como que a gente vai fazer? Vamos chutar um valor. O primeiro que eu vou chutar é 0,30. Tá? Motivo disso. Se a gente olha o ápico de Moody, onde normalmente estão as perdas de carga, que a gente vai encarar, né, para tubulações reais, os valores limites para o fator de atrito estão entre 0,008, certo? E 0,1. Mais ou menos no meio do gráfico, a gente teria o 0,025 ou 0,030, alguma coisa próximo dessa região aqui para ser o centro. Então, resolvi chutar o 0,30. Por isso, mais ou menos no meio do gráfico, se a gente errar, né, ou erra para cima ou erra para baixo. De todo jeito, a gente já está na metade do caminho, tá, dos valores possíveis. Então, dicas. Então, fazendo a primeira interação, né, fazendo um cálculo fator de atrito igual a 0,030, a gente entra com o 0,030 aqui nessa raiz e fazendo a continha, a gente vai achar 0,022. Erramos, não tem problema. Eu vou pegar esse 0,022 e vou aplicar ele na raiz de novo, certo? No lugar do fator de atrito dentro da raiz. Quando eu fizer isso, um novo valor para o fator de atrito que a gente vai calcular vai ser 0,023, na trave, certo? Que o valor que a gente entrou deu quase de saída. Então, o que a gente faz de novo? Pega esse valor que a gente teve na saída, joga de novo, faz a continha e aí já acha ele certinho como 0,023, tá? Então, é uma equação do tipo transcendental. Se quiser uma equação que dá conta direto, é só ir lá naquela equaçãozinha lá do Miller, certo? Que ele já chega lá com 1% de erro. Se a gente quiser uma aproximação melhor pelo resultado, é só chegar e pegar o valor que o Miller, a equação do Miller dá, chutar ela aqui, que praticamente a gente já vai ter o fator de atrito calculado.
tá? São possibilidades. Pelo ápico de Moody, o que a gente faz é basicamente o seguinte. Deixa eu aumentar mais o zoom aqui para a gente poder acomodar as visões. Então, primeira coisa, a gente localiza, né, qual que é a rugosidade relativa para a gente. No caso, como a gente já fez a conta, a gente já sabe que é 6 vezes 10 menos 4. Então, a curva para a gente é essa curvinha aqui, ó. Ou seja, em algum lugar sobre ela deve estar o valor para a gente que vai dar o fator de atrito. Para a gente localizar ela, a gente precisa do Reynolds, que para a gente é 49.900, ou seja, quase 50 mil. Então, nessa parte de baixo aqui, onde está o Reynolds, a gente tem uma escala que é logarítmica. Quer dizer que aqui é 1.000, daqui para cá já é 10.000, daqui para cá já é 100.000, daqui para cá é 100.000, daqui para cá é 1 milhão, daqui para cá já é 10 milhões, daqui para cá é 100 milhões. Então, cada um dessas escalinhas aqui, ó, eles são um múltiplo, né, do que está vindo para trás. Então, esse 2 que a gente está vendo aqui é 2 vezes 10 a quarta. Tá? Ou seja, é o valor 20 mil. Esse 2 que está aqui já é o 200 mil, porque ele é 2 vezes 10 a quinta. O número é sempre crescente, né, para a direita. E por aí vai. Então, o que a gente precisa? 1.000, 10.000. Aqui, ó, em cima do 5 seria o nosso 50 mil, que seria a reta mais próxima do 49.900. A gente sobe por ela e vai achar a interseção desse reino dos 49.900, ou 50 mil para ficar redondo, né? Com essa curva aqui de rugosidade relativa. Para esse ponto de interseção, a gente arrasta uma reta até aqui, ó, onde mais um, certo? Aqui eu tenho 0,2, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões até o 0,025, então cada uma delas aqui, ó, vai ter 0,001 divisão, ou seja, 0,21 aqui, 0,22, 0,23, tá pouquinho aqui para cima, mas a gente já adota, opa, vai ser o 0,023 aqui, bonitinho. Lembrando que eu peguei no 50 mil, 49.900, então estaria um pouquinho para a direita, o que já elevaria um pouquinho esse valor. Então, tanto pelo ABO quanto pela equação de Pooley-Brook, vai dar os mesmos valores. Basta, né, que a gente tenha paciência para fazer ou por um método ou por outro. Certo? Onde que é mais comum errar utilizando o ábaco ou a equação de Colebrook? No caso da equação de Colebrook, o erro está mais relacionado mesmo a contas. Tá? A pessoa às vezes esquecer de elevar menos 2 aqui, esquecer um parênteses na calculadora na hora de fazer a conta, etc. Certo? E outro, como é que fala? E no ábaco aqui, a pessoa às vezes, né, pegar o valor da rugosidade relativa e já achar que vai ser o valor do fator de atrito, e não é, certo? Ou achar que o Reynolds ele vai ser 10 vezes menor, né? Por exemplo, pegar em vez dos 50 mil aqui, pegar nos 5 mil aqui, ou nos 500 mil para cá, são os erros mais comuns, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Dúvidas? Como vamos saber onde usar qual das duas? Tanto faz, Gabriel, elas vão dar o mesmo resultado, tá? A gente só precisa do rende saber se vai usar a expressão para laminar ou para turbulento. Neste problema aí, a gente usou de turbulento. No próximo, a gente vai trabalhar tanto turbulento quanto laminar, certo? Porque o escoamento que a gente vai ter mais de uma seção transversal. Tá? Então, agora que a gente tem, né, o fator de atrito, a gente já pode calcular a perda de carga pela equação do Tarcísio-Eisenbach. Então, começando pela perda de carga distribuída, que ela é mais simples, a gente vai pegar o fator de atrito, o comprimento da tubulação. Como que eu vou saber o comprimento? Simples, você chega lá na tubulação e vai contando os metros de tubo. Sobe. Então, vamos lá. Daqui, ó. Dentro do rio não é tubo, tá? Então, tanto faz. Mas do ponto onde começa o tubo, tá? A gente vai ter 15 metros subindo aqui. Então, contou 15. Mais 5 dessa parte horizontal aqui, então vai dar 20. Mais 140 aqui vai dar 160. Mais 5, 165. Mais 10, 175. Tem um cotoquinho aqui na ponta, né? Mas eu não sei. Como é que fala? O problema nem deu essa cota aqui, porque é muito pequeno. Então, 175 metros. Esse é o valor para a gente.
certo? Então, pego 175 metros aqui, vou dividir ela pelo diâmetro, certo? E vou multiplicar pelo termo da velocidade ao quadrado sobre 2g. Lembra que eu falei que ia ser útil a gente calcular ele antes? Só copiei ele aqui, certo? E fazemos o cálculo perda de carga distribuída. Deu 32,84 metros. Então, uma perda de carga considerável, tá? Para esse problema, justamente porque o diâmetro da tubulação é muito pequenininho, então a perda de carga fica elevada, né? Já que a velocidade está em 2 metros por segundo. Nada, Gabriel. A outra perda de carga a gente tem que calcular, a perda de carga localizada. E para ela, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é localizar todas as possíveis perdas de carga, tá? Então, do nosso probleminha aqui, ó, as primeiras que a gente pode ter, tá? Logo que a gente vê o nosso ponto 1 aqui, ó, estranho ele tá aqui. Logo que a gente vê o nosso ponto 1 aqui, ó, o que vai acontecer? Para ele, primeiro, entrar na tubulação, a gente vai ter uma perda de carga em função justamente do quê? Das partículas de fluido que estão ao redor, né, da massa de fluido que efetivamente vai entrar na tubulação, né, roubar a energia dessas outras, roubar a energia da massa de fluido que está entrando, né, e ficar recirculando aqui ao redor dela, criando um monte de vórtices. Então, a perda de carga do tipo entrada reentrante. Por quê? O tubo está passando a superfície do fluido, né, e adentrando, criando uma região ao redor do tubo onde a massa de fluido pode ficar recirculando, certo? Esse tipo de entrada reentrante também aparece na maioria dos reservatórios, tá? Porque normalmente quando como é que fala? O bombeiro hidráulico, o pedreiro que vai fazer a instalação para você, na hora que ele vai passar o tubo, né, para dentro do reservatório, ele deixa um resto, como é que fala? Uma quantidade a mais para quê? Vir com a vedação, tanto por dentro quanto por fora, e apertando. Então fica um pedaço do tubo para dentro e ele não retira aquele depois, certo? Por quê? Normalmente para pequenas vazões não faz a menor diferença, certo? E na hora de fazer a manutenção, aquele pedacinho sobrando ali ajuda bastante. Então, para evitar problemas de operação, a gente tem primeiro que uma entrada tipo reentrante, certo? Depois disso, a gente tem aqui, ó, uma válvula tipo disco solto, certo? Depois a gente tem 1, 2, 3 cotovelos a 45, uma válvula tipo gaveta, certo? E 1, 2 cotovelos a 90 graus e só. Então, para cada um deles, uma vez listados, certo? Uma vez listados, a gente vai pegar lá, né? Independente da expressão, se é função do coeficiente de resistência ou um adaptado, né, da equação da Darcy-Weizenbach, todos os termos de perda de carga eles vão estar multiplicados, né, pela energia cinética por unidade de peso. Então, deixei ele aqui já bonitinho, separadinho para a gente e fui colocando os termos, né? Entrada tipo reentrante. Eu coloquei K para ela, por quê? Vou pegar a minha apresentação, porque é mais fácil de eu localizar, tá, gente? Da Mara, para mim, um pouquinho confuso na ordem de apresentação das coisas. Então, entrada tipo reentrante, certo? Aqui eu tirei do livro do Fox, tá? Que é o nosso livro texto. Mas entrada tipo reentrante, a gente tem um coeficiente de perda de carga dado em função do K, né? Que é de 0,78. Então, é esse valor que a gente vai buscar. Para os outros acessórios, né, que é a válvula de pé com crivo, tipo disco solto, os cotovelos a 45, a válvula de esfera, etc., todos eles vão ser dados para a gente em função do comprimento equivalente. Então, a gente pega esse comprimento e divide pelo diâmetro. Tá? O comprimento equivalente já dividido pelo diâmetro está sendo fornecido aqui para a gente. Vai ter tabelas, às vezes, que vai dar para a gente só o comprimento equivalente. Esse aqui já está dividido pelo diâmetro. Tá? Então, a gente não precisa, né, pegar o valor em metros, né, e dividir. Ele já está pronto aqui para a gente. Então, para a primeira, que é a válvula de pé com crivo, tipo disco solto, o valor do comprimento equivalente por diâmetro, né, é 420. Para os cotovelos, é 45, né, é 16. Para os cotovelos a 90 é 30 e para a válvula tipo gaveta é 8. Tá? Quanto mais complicada for a geometria da válvula, maior vai ser a perda de carga. Por exemplo, aqui para a gente, uma válvula tipo gaveta, onde a gente tem basicamente, né,
um elemento, né, que ele vai interromper o fluxo ou vai ser retraído, a perda de carga vai ser pequena, porque o fluxo no máximo vai ter que fazer um pequeno desvio. Uma válvula tipo globo, o fluxo vai ter que fazer vários desvios no interior dela, né? E isso vai fazer com que crie várias regiões de recirculação e demande bastante energia, né, do fluido para que esse escoamento efetivamente ocorra. Então, para uma válvula gaveta, por exemplo, para a gente, enquanto o comprimento equivalente para ela é 8, para a válvula tipo globo ela é 340, certo? Então, mais de 40 vezes, né, o valor da perda de carga de uma em relação da outra. Cada tipo de válvula fatalmente tem sua aplicação, tá? E motivos das geometrias aparecerem para a gente. Não é de graça, não. Então, bora lá para a gente ver. Então, cada um deles, né? Velocidade ao quadrado 2G, deu aqui o 0,204 metros. Está multiplicando cada entrada, é o 0,78. O fator de atrito, ele está aparecendo multiplicando todos esses termos aqui. Então, eu já vou colocar em evidência aqui também. E aí vem comprimento equivalente por diâmetro para o crivo solto 420. Para o cotovelo 45, os três, né? Cada um vai dar 16. Para a válvula tipo gaveta é 8. Para os dois cotovelos a 90, né? Vai ser 30 e vezes 2. Então, fazendo a conta da perda de carga localizada, a gente vai ter, né, 2,67 metros de perda de carga, certo? Então, achamos as duas perdas, que é a parte, vamos dizer assim, que demanda mais tempo para a gente. E agora a gente vem para achar os termos no desnível, tá? O desnível para a gente só interessa a diferença, né, entre o ponto de onde a gente está avaliando o início do escoamento para o ponto final. Então não interessa quantos metros eu tenho para baixo, quantos metros eu tenho para cima da tubulação. Se eu tenho daqui para cá, é só daqui para cá que me interessa. Então, na figura aqui para a gente, tá? Os tubos eles estão inclinados, certo? Mas como a gente tem o ângulo deles, a gente sabe então que o que a gente tem de interesse para a parte vertical vai ser apenas, né, o seno de um ângulo de 45 graus em relação a essa hipotenusa, certo? Como o ponto para a gente está na superfície da água, a gente começaria justamente daqui, ó, onde o enunciado está dando para a gente que existe 1 metro, né, de tubulação para baixo, a gente eliminaria esse 1 metro, né, da conta para cima. Então eu ficaria com 15 menos 1, 14 metros, que seria hipotenusa para a gente. Então a gente aplica o seno para pegar o cateto oposto, que vai dar altura aqui para a gente. Então vai ser 14 seno de 45. O trecho horizontal não interessa para a gente. Outro trecho inclinado, é o mesmo efeito, né? Eu vou trabalhar o seno do ângulo aqui. Então, seno de 140 metros, seno de 45 aqui para ser somado. Então, a mesma coisa se tivesse 154 metros, né, vezes o seno de 45. E depois somar mais 10 metros, porque esse trecho aqui de 5, ele está no horizontal, não conta para a gente. Então, o desnível para a gente, ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Os 14 metros primeiro, vezes o 145, depois os 140, depois os mais 10, fazendo essa conta, a gente vai obter 118,89 metros, tá? Com base nesses termos todos agora, a gente pode vir aqui, ó, na equação da bomba e substituir todos, né? Porque velocidade ao quadrado sobre 2G, a gente já conhece, o alfa a gente sabe que é 1, o desnível a gente acabou de obter e as perdas de carga a gente tem também. Então, só substituir os valores, aí vão ter, né, o termo de energia cinética por unidade de peso, o termo do desnível, a perda de carga localizada, a perda de carga distribuída, juntando tudo, isso para a gente é 154,60 metros. É uma grande altura manométrica, né? São bombas específicas, né, que conseguem dar alturas tão grandes assim. Tem uma bomba assim, com uma geometria bastante pensada para poder chegar na altura manométrica tão grande, certo? E aí o que acontece? Como ele pediu para a gente calcular a potência da bomba, aquele HB, que seria a altura manométrica para ela é basicamente a potência da bomba dividida pela vazão mássica e pela gravidade. Ou seja, eu posso pegar esse termo da vazão mássica e gravidade, passar multiplicando, certo? Esse termo da vazão mássica, eu posso reescrever ele em função basicamente da densidade, né?
e da vazão volumétrica, certo? E depois juntar a gravidade com a densidade para formar o peso específico, se eu quiser. Mas, basicamente, né, chegar nesse formato aqui, ó, que é um dos formatos mais clássicos que a gente tem nos livros, né? Tanto de mecânica dos fluidos quanto nos livros de máquinas hidráulicas e coisas do tipo. Cursos técnicos, etc., acabam optando por trabalhar esse tipo de expressão aqui. Tá? E esse termo para a gente vai ser basicamente a potência útil, ou seja, a energia que chega ao fluido, porque é a vazão do fluido e a altura manométrica que o fluido está recebendo, vezes o peso específico dele. Certo? Então, para fazer a potência, né? Como eu não sei peso específico de cabeça de jeito nenhum, pega a densidade, que eu tenho lá tabelado, pega a gravidade, multiplico pela minha vazão, que eu estou passando ali de litros por minuto, né, para metros cúbicos por segundo, com essa troca de variáveis aqui, troca de unidades aqui, e multiplico também pela altura manométrica. Fazendo isso, a gente vai achar uma potência, né, de 1185,48 watts, certo? O que não é lá muito, né? Como é que fala? Não é demais, mas também não é pouco, tá? É um ferro de passar roupa e mais algumas lâmpadas, tá? Então, o que aconteceria? Como ele deu para a gente a eficiência e ele pediu a potência de acionamento, a eficiência da bomba nada mais é que potência útil, ou seja, aquilo que efetivamente chega ao fluido, que é isso que a gente calculou, dividido pela potência, né, que a bomba está recebendo do motor que está operando ela, certo? Então, a potência de acionamento para a gente vai ser basicamente a potência útil, né, dividido pela eficiência, que no caso é de 70%. Quando a gente pega esse valor aqui dos 1.485 watts dividido por 0,7, a gente vai achar 2.122,65 watts, certo? Que se a gente for procurar numa loja qualquer de bombas, né, o camarada vai coçar a cabeça para a gente e não vai entender o que a gente quer de verdade, certo? Porque normalmente no nosso mercado as bombas não são compradas em watt, elas são compradas ou em horsepower ou cavalo vapor, que é mais comum. Então, para passar de watt para horsepower, para cavalo vapor, eu basicamente divido, né, por 736 aproximadamente, o valor em watt, e eu vou chegar lá em uma bomba de 2,88 cavalos. Que em função da agora de eu conhecer a potência da bomba, a gente aplica, né, um fator de segurança em cima dela. Aí depende da potência da bomba, para a bomba até menos de até 5 cavalos, tá? A gente coloca mais ou menos 40% de fator de segurança em cima dela, tá? Para a gente efetivamente comprar um motor que vai ser utilizado no equipamento. Isso porque durante os processos de ligar a bomba e desligar, a gente tem picos de corrente. Então o motor ele tem que estar preparado, né, para receber essas cargas a mais durante o processo de acionamento e desligamento dele. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nesse problema? Eu sei que eu estou indo rápido, mas é porque eu quero fazer vários problemas. A gente não pode deixar mais tempo em mecânica dos fluidos. A gente tem que entrar nas próximas aulas em transferência de calor, porque a matéria é grande. Uma dúvida? Senão a gente vai para o próximo. Beleza, vamos seguindo. O próximo para a gente, ele é tão fácil que nem bomba tem. Descendo. Estou. Certo? Olha o que vai acontecer para a gente. A gente tem uma instalação onde a gente tem dois reservatórios, tá? Cujos níveis estão diferentes. Alguém chegou, abriu essa válvula aqui, por exemplo, e começou a escoar a água desse reservatório e vir para esse. E nisso, né, o nível deles vai fatalmente acabar alterando, mas nesse primeiro momento aqui, o que vai falar para a gente? A gente tem uma tubulação de ferro fundido, que é uma tubulação bastante rugosa, tá? Está sendo mostrada na figura, pede determinar a diferença de elevação entre os reservatórios, ou seja, basicamente o desnível H que a gente vai ter para eles, se a vazão desse óleo que está sendo dado para a gente, cuja densidade é 890 kg por metro cúbico, e a viscosidade cinemática para a gente de 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo.
Tá? Para quem não lembra, viscosidade cinemática é basicamente a viscosidade dinâmica, aquele μ que a gente trabalhou nesse passado, né? Dividido pela densidade. Então, tendo a densidade aqui, multiplicando esse termo, a gente chega no μ. Então, é só uma continha mais para ser feita. Fala que a vazão para a gente, né, é de 112 kg por segundo. De novo, não falou se é uma vazão mássica ou uma vazão volumétrica. A gente vai saber isso pela unidade. Tá? Como deu a coisa em quilogramas, quer dizer que é massa. Certo? Então, beleza. Equação de Bernoulli na mão, a gente começa a pensar, poxa, eu não tenho bomba, não tenho turbina, então esses dois termos aqui eu posso cancelar direto. Certo? O que, que vai acontecer? Se eu colocar o meu ponto 1 aqui, ó, é um reservatório que está aberto para a atmosfera e não foi dada a área para a gente. Então, além da pressão igual à pressão atmosférica, a gente vai acabar tendo também, né, uma velocidade 1 que a gente vai poder aproximar de zero, porque a gente vai considerar que vai ser um reservatório extenso. Certo? Para 2 aqui é a mesma coisa. Eu vou estar com um reservatório que vai estar aberto, não foi dada a área para a gente, então a gente pode considerar como um reservatório extenso. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Quando o fluido estiver passando daqui para cá, eu vou poder, na equação de Bernoulli, cancelar tantas pressões, porque elas vão ser iguais, né, a pressão atmosférica, estão do lado opostos da equação, quanto os termos da energia cinética. Professor, quer dizer que o fluido então não vai escoar? Claro que vai escoar, com outras velocidades, que não V1, que é a velocidade nesse ponto, ou V2, que é a velocidade nesse ponto. Ele vai ter uma outra velocidade nesse trecho aqui da tubulação, e vai ter uma segunda velocidade nesse outro trecho. Como que eu sei disso? Porque eu tenho uma vazão que foi fornecida pelo enunciado e eu tenho os diâmetros aqui. Ó. Esse diâmetro aqui é de 18 centímetros, enquanto esse daqui é de 40. A gente tem uma expansão da tubulação, do diâmetro da tubulação, né, nesse equipamentozinho aqui. Ó. Certo? Então, o que, que vai acontecer? Se eu pego o meu Z1 que está aqui, ó, e junto ele com o Z2 que está do outro lado, ou seja, o Z2 passa para o lado de cá negativo, a gente fica basicamente que a diferença, né, o desnível que vai existir para a gente, vai ficar basicamente em função, né, das perdas de carga que a gente vai ter. Aonde? Basicamente nessa tubulaçãozinha aqui. Tá? Então, baseado nisso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a vazão máxima que foi dada para a gente e vamos calcular a velocidade nesse primeiro trecho e nesse segundo trecho. Então, o que a gente faz? Pega a vazão agora mássica, divide ela pela densidade, pela área dessa primeira seção, onde o diâmetro é de 18 centímetros, então 0,18 metros, para a gente levar ao quadrado aqui. E no trecho B a gente vai dividir, né, por 40 centímetros ao quadrado, né, no termo do diâmetro aqui. Então, quando a gente fizer, vai achar uma velocidade no trecho A que vai ser de 5 metros por segundo, enquanto a velocidade no trecho B é só de 1 metro por segundo. Então, já vou calcular aqui para a gente, né? O que seria a velocidade A ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, e o que vai ser a velocidade B, né, ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Certo? Para quê? Facilitar as minhas contas. Certo? Depois eu vou ter que utilizar muito esses valores aí para a gente. Senão eu vou ter que ficar calculando toda hora. Então, próximo passo. Para poder avaliar as perdas de carga distribuída, eu preciso do fator de atrito. Então, eu vou ter que analisar o Reynolds. Para o primeiro trecho, eu vou pegar lá, ou, como é que fala? Pegar a viscosidade cinemática, trabalhar ela como sendo a viscosidade pelo diâmetro, ou seja, eu pegaria o valor que foi fornecido para a gente, multiplicava pela densidade para chegar na viscosidade, ou se eu quiser ser esperto, né? Eu pego a expressão do Reynolds, que já está aqui, eu pego essa densidade, passo ela dividindo, né, o denominador aqui, ou seja, o termo da viscosidade, que eu acabo formando aqui para a gente a própria viscosidade cinemática. Certo? Então, o que eu faço? Pego a velocidade, pego o diâmetro para os trechos de A, divide pela viscosidade cinemática e a gente já chega, né, no valor do Reynolds. Vai dar 4.500, né, adimensional, as unidades todas cancelam. Que como é maior que 4.000, a gente considera que o escoamento é turbulento. Para, né, o trecho B, o que vai acontecer? A velocidade ficou menor e o diâmetro cresceu. Certo? Só que o efeito sobre a velocidade ficou bem maior do que o efeito sobre o diâmetro. Então, quando a gente fizer as contas, né, a gente vai achar um Reynolds que vai ser só de 2.000. Ou seja, como ele é menor que 2.300, o nosso escoamento ele é laminar. Então, o alfa vai ser igual a 2 para a gente, para qualquer cálculo que a gente for utilizar para essa parte do escoamento. Tá? Então, se ele é laminar, o que a gente pode fazer? No trecho de A, onde o escoamento é turbulento,
eu preciso da rugosidade por diâmetro, certo? Então eu pegaria lá, para ferro fundido, que é o material da nossa tubulação, a rugosidade tabelada para a gente é de 0,26 milímetros, o diâmetro para a gente é de 180 milímetros. Então coloco aqui, faço a continha e vou achar esse valor, certo? Para o trecho B, nem precisaria calcular. Só coloquei aqui para mostrar que a rugosidade relativa vai ficar diferente. Porque para o escoamento laminar, a expressão que a gente usa para poder fazer o cálculo do fator de atrito é simplesmente a constante 64 dividido pelo Henry, que é 2000, que vai dar para a gente, né, 0,32. Tá? Para o fator de atrito, né, do trecho A, que é turbulento, eu utilizei o ápico de Moody. Então, peguei a rugosidade aqui, peguei o nosso Henry, chutei um valor para o fator de atrito, de novo 0,30. Sim, eu posso repetir quantas vezes o chute inicial eu quiser, certo? É falta de, fala, de imaginação mesmo. Chutando 0,30, dessa vez deu para cima, deu 0,42 da primeira interação, substituo por 0,042, vou achar 0,040, repetindo por 0,040, eu vou achar o 0,040, tá? No ábaco também dá a mesma coisa. E aí, de posse, né, dos dois fatores de atrito, a gente calcular a perda de carga distribuída, que notem, eu vou ter, né, um pedaço da perda de carga distribuída nesse trecho aqui e o outro pedaço nesse outro trecho. Então, vou calcular, né, eles e somar, basicamente. Então, para o trecho A, vou ter o fator de atrito de A, comprimento de A, diâmetro de A, velocidade de A ao quadrado sobre 2G. Então, seria o 0,040, né, vezes o comprimento, que foi dado anunciado de 20 metros, pelo diâmetro, que é 0,18, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G, que vai dar 1,274 metros. Certo? Enquanto para o trecho de B, a gente vai ter o fator de atrito, que é diferente, é só 0,032, um comprimento ali mais comprido, ali de 40 metros, com um diâmetro que é maior um pouquinho, 40 centímetros. Certo? Velocidade ao quadrado sobre 2G para ele vai ser bem menor, certo? Então, fazendo essa conta toda, a perda de carga distribuída ficou pequena, deu 5,83 metros, tá? Para a perda de carga localizada, a gente vai olhar aqui, né, as possíveis perdas de carga que a gente vai ter. No caso, o fluido ele vai ter que primeiro entrar dentro da tubulação. Então, eu vou ter uma perda de carga, vai ser uma entrada, e agora é uma entrada do tipo borda viva. Ou seja, a conexão do tubo, né, com o reservatório vai ser dada de tal forma em que ela está justaposta com a parede, formando um ângulo de 45, perdão, um ângulo de 90 graus, certo? De tal forma que não vou ter a possibilidade, né, do fluido ficar escoando ao redor do tubo, enquanto parte do fluido entra, né, e o outro restante do fluido aqui fica girando, criando um turbulão que dissipa energia, criando um turbilhão, né, que dissipa energia. Então, como não vou ter esse trecho do tubo aqui, o que vai acontecer? Nossa perda de carga vai ficar menor. Então, o coeficiente de resistência vai ficar 0,5. O que mais? A gente vai ter uma válvula globo aqui. Também vamos ter, né, uma expansão aqui da tubulação. E na saída aqui, ó, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma saída que vai estar submersa. Quer dizer que a massa de fluido aqui ela vai se chocar com as partículas que estão aqui no reservatório. Com velocidade menor, ela vai praticamente perder toda a energia cinética que ela tinha. Tanto que a velocidade aqui vai ser zero, né? Então ele dissipa, né? Perde essa energia que ele teria aqui no horizontal. Energia cinética. Então, esse é basicamente o termo da gente achar a entrada em borda viva, que é o K de 0,5, que a gente já viu na tabela. Tá? Para a saída submersa, é a mesma tabelinha lá, onde ele forma para a gente, né, que para a saída submersa o K é igual ao alfa. Como escoamento, né, para o trecho B é o escoamento que ele é laminar, o alfa para a gente vai ser 2. Por isso vai ficar 2 vezes na velocidade ao quadrado sobre 2G para o tempo do trecho de B, esse 0,051. Tá? Para a válvula globo, a gente tem comprimento equivalente por diâmetro. Então, para ela, a gente vem na outra tabelinha, e aí válvula globo é 340. Vem lá, coloca o 340 aqui, ó, sendo multiplicado pelo fator de atrito.
certo? O que falta para a gente é o K da expansão. Como que a gente trabalha esse K da expansão? Vamos lá, de novo. Cada expansão ele pode ser dado na forma de tabela, como está no material da Mara, tá? Ou pode ser dado na forma de gráfico, igual eu fiz no meu aqui. Vou pegar da Mara aqui também, que nela tem vários, tá? Outros tipos de coisa, etc. Dando aqui em função dos Ks. Aqui em função dos termos de entrada, né? Ele está dando aqui em função das áreas, em função, basicamente, né, da razão das áreas. 2, que é a área menor aqui, e 2, que é a área menor aqui também. Então, sempre que fizer uma razão da área 2 pela área 1, eu tenho uma área menor por uma área maior. Ou seja, eu vou ter basicamente um número fracionário aqui nessa razão de áreas, certo? E o que vai acontecer? Quando a gente fizer essa razão de áreas aqui, eu vou achar um número que eu vou utilizar ele e verificar, né, se eu vou ter um K de expansão aqui ou um K de contração. No nosso caso, um K de expansão, porque o diâmetro está ficando maior, né, depois que ocorre a transição de um para o outro. Se ela estivesse ficando menor, seria uma contração. Então, fazendo a razão das áreas, né? A menor pela maior. Eu chamei aqui a menor de área 1 e a maior de área 2, mas tanto faz, tá? A área enfim, é aqui a primeira área que a gente viu, que seria a área A, e a segunda área para a gente seria a área B, que é a área maior. Então pega a menor pela maior, a gente corta, né, o π sobre 4 nas duas áreas, vai ficar em função basicamente dos diâmetros, a razão dos diâmetros elevado ao quadrado, que fazendo a conta para a gente vai achar 0,20. Na tabelinha de Tiamara, a gente viria aqui e pegaria para 0,20, né, pegaria o K de expansão 0,64. Se eu resolver pegar pela. Como é que fala? Por esse gráfico aqui que a gente tira do livro do Fox, o que a gente faz? A gente vem aqui na razão das áreas, vai dar 0,2 para a gente, e vai arrastar esse 0,2 até a curva correspondente, né, à expansão. A de baixa de contração, a de cima de expansão, onde tem uma setinha apontando para dizer, ó, você vai usar esse lado aqui da escala. Então, para ela, né, a gente vai achar mais ou menos um 0,62, 0,60, alguma coisa assim próximo disso, tá? Talvez um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, dá as duas coisas. Poder utilizar. O detalhe é que nesse slide que ele informa para a gente, no caso da perda de carga por expansão, a gente vai utilizar, né, a velocidade da seção 1 para expansão, ou seja, da menor. Se eu utilizar, né, do coeficiente de contração, por exemplo, eu teria que usar a velocidade 2, que também é da menor. Então, sempre que tiver contração e expansão, utilizar a velocidade, né, da seção menor. Certo? Para não errar. Então, uma vez que eu tenho lá a razão das áreas como 0,20, eu vou lá, pego o meu coeficiente para expansão, tomei como 0,66. No da Mário está quanto? 0,64, então só fala por conta do método gráfico, né? Pega e risca e vai achar lá o valor. E aí faz a continha, tá? A gente vai achar a perda de carga localizada como sendo de 18,91 metros. E aí, como o desnível é só somar uma altura da perda de carga distribuída com a localizada, é só somar as duas, a gente vai achar uma altura, um desnível, né, H, que vai dar de 24,74 metros. Tá? Dúvidas? A gente está indo um pouquinho mais rápido hoje porque o exercício já está mais pronto, tá? Mas é justamente para a gente poder fazer mais de dois, né? Conseguir fazer pelo menos três na aula de hoje, para a gente poder ver diferentes exercícios, tá? Pode ir seguindo? Tá bom. Qualquer coisa, tá, gente? Essas aulas estão disponíveis no Teams para vocês, estão disponíveis também no YouTube. Então, não há, como é que fala? Não encontrar é. Não ter como tirar dúvida não é problema para a gente. Tá? Então, o terceiro exercício aqui para a gente, ele está mostrando para a gente, né, um sisteminha aqui, onde você tem água de um reservatório que vai ser bombeado por uma máquina, certo? Então, não falo que máquina é essa, é mistério, tá? Então, piadas à parte.
A bomba mostrada para a gente fornece, né, 85 litros por segundo de água que está a 20 graus Celsius para uma máquina na seção 2, que está indicando aqui para a gente, que possui, é, na seção 2, essa máquina possui a pressão absoluta que é de 68,95 kPa. Então, diferente dos outros problemas, nessa ponta aqui ele está falando, olha, a pressão aqui é isto, tá? E é absoluta. Se ele tivesse falado que o manômetro está dando uma pressão desse tipo aqui, ó, seria uma pressão manométrica. Mas no caso, para a gente é uma pressão absoluta, tá? O tubo é de aço comercial, o diâmetro para a gente é de 75 milímetros. Pede para a gente encontrar a potência necessária para essa bomba, sabendo que a eficiência é de 75%. Então, um exercício parecido com o primeiro, só que não. Tem alguns detalhezinhos a mais para a gente poder avaliar. Um deles é o efeito da pressão aqui de saída. Tá? Então, o que acontece? Dessa vez, eu não vou poder cancelar, né, a pressão do ponto 1, que vai ser aqui na superfície da água, tá? Com o ponto 2 aqui, porque as pressões vão ser diferentes. Então, para a gente, a pressão em 1 vai ser pressão atmosférica, tá? O enunciado não falou para a gente qual o valor dessa pressão, então, utilizando a pressão atmosférica ao nível do mar, certo? E no caso, como esse reservatório aqui ele não fala para a gente qual que é essa velocidade, vou simplesmente considerar, né, que é um reservatório extenso, então a velocidade V1, né, para a gente vai ser zero, a gente corta esse termo, e não tem nenhum tipo de turbina, então a gente corta o termo da turbina. Como ele está pedindo, né, a potência da bomba, eu vou isolar o termo do HB, ele vai ficar basicamente em função da diferença de pressões entre 2 e 1, da energia por peso específico, né, da energia cinética por unidade de peso, do desnível entre Z1 e Z2, e Z2 e Z1, né, e das perdas de carga localizadas distribuídas. Então, como foi dada para a gente uma vazão, né, que pela unidade a gente entende, né, que é uma vazão volumétrica, a gente vai pegar essa vazão volumétrica, vai dividir pela área, né, sempre ter alguma unidade para a gente fazer uma troca para ela, então fiquem atentos a isso, e a gente vai achar uma velocidade, né, enorme, 19,24, né, metros por segundo, dado, né, esse diâmetro que foi fornecido para a gente, 75 milímetros. Tá? Então, provavelmente a gente vai achar valores bastante grandes, né, para a potência de acionamento da bomba, certo? Que a perda de carga vai ser bastante elevada. Tá? Se a gente quiser adequar, por exemplo, poderia, de repente, falar, ó, a vazão não vai ser essa, vai ser 8,5. E a gente refaz um bocado de contas aqui, aproveitando que a gente tem tempo. Que é o resultado, inclusive, fica mais bonitinho. Tá, o que vai acontecer? Se agora vai ser 8,5, é como se eu dividisse por 10, em vez de 19, ficar com 1,92, né, metros por segundo. E na hora que eu pegar esse 1,92 metros por segundo, por exemplo, elevar ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, a gente vai achar, né, uma altura que vai ser, como está o quadrado, né, eu estou dividindo por 10, então 10 ao quadrado é como se dividisse por 100. Então vai dar 0,1886, etc. Então, mais ou menos isso aqui. Tá? O que vai acontecer para a gente? Então, o próximo passo para a gente calcular o Reynolds para o escoamento, certo? Lembrando que a velocidade que a gente vai ter na tubulação vai ser a mesma que a gente vai ter aqui nesse ponto 2, então a gente pode utilizar ela, já que é o mesmo diâmetro, certo? Então, o Reynolds para a gente vai ser a densidade da água, viscosidade da água aqui embaixo, a velocidade, né? Vamos estar passando aqui dividido por 10. Então, o valor que a gente for obter vai ficar um pouco diferente. Vou tirar esse quadro aqui, ó. Ele vai ficar como só 144 mil, certo? Vezes 0,11, vai ser maior, né, que 4 mil, então escoamento turbulento. A rugosidade para a gente vai dar 0,0460, que é para aço comercial, dividido, né, pelos 75 milímetros. Fazendo a conta, a gente vai achar o mesmo 0,006, né, para a rugosidade relativa. E a gente tem a opção por trabalhar tanto pelo ábaco de Moody, que eu vou ter que refazer, porque o Reynolds ficou 10 vezes menor, quanto também posso fazer pela equação do Colebrook. Vamos fazer ao vivo aqui pelos dois métodos. Tá? Vou tirar esse ábaco daqui. Já vamos aqui, ó.
Vamos fazer a conta primeiro, só para mostrar que dá a mesma coisa. Tá? Vamos tirar o 4 daqui. Pessoal, não valia a pena colocar vírgula? Ah, tanto faz, o número é tão grande que vírgula 4 não faz diferença nenhuma. Então, na calculadora, equation 2 negativo, que multiplica, né? O logaritmo na base 10, a rugosidade relativa, que é 0,0006, divide por 3,7, soma isso com 2,51, divide pelos 144,011, que vai multiplicar para a gente o zero, a raiz, e aí vão chutar o número. Eu comecei com 0,30 aqui, vou chutar também 0,30, 0,030. E eleva esse trem todo aqui a menos 2. É onde às vezes a pessoa esquece. Ou sinal de menos, ou esquece de elevar. E aí o primeiro valor que eu vou obter vai ser 0,0195, então praticamente 0,20. Então, vou chutar o 0,20 aqui, ele vai entrar aqui para a gente. E eu simplesmente, né, edito minha equação. Vou lá na calculadora. Em vez de escrever tudo de novo, eu só altero o valor que eu preciso. E chego lá de novo, 0,20, que na verdade dá 0,01989, então 20 arredondando, com 3 casas decimais. E vamos ver se no ábaco de Mood dá a mesma coisa, tá? Então vamos pegar aqui, ó, pra gente poder brincar com ele. Pegamos o ábaco, Ctrl C, vamos arrastar ele para cá, Ctrl V, aí copiado para a gente, vamos dar um zoomzinho nele, para facilitar a manipulação. A gente tem uma curva já existente, né, para rugosidade relativa para ele, e essa curva aqui do 0,006. Então, vou trocar ela de cor, para ficar mais fácil da gente identificar. Ela está... Ups! A little... Vou aumentar o zoom aqui, que está difícil de acertar. Agora ficou impossível, como estou vendo. Isso aqui... Não. Não. Ah, e pintou de cima também. Por quê? Ah, porque elas se unem aqui na pontinha, tá? Vou destruir um pedacinho da outra só para... Vamos fazer essa cagadinha. 0,08. Isso fica bem pequenininho aqui. Só dar um picotinho nela. Tá bom, né? Pronto. Agora eu vou conseguir pintar com segurança. Caceta. Me ajuda aí, mas... Pronto, foi. Certo? Essa é a nossa curva que interessa. As outras aqui, né, estão aí como acessório. Vamos pegar o Reynolds para a gente. Ele é dos 144 mil. Então, 1.000, 10 mil, 100 mil. Certo? Aqui já é 200 mil, então está entre 100 mil e 200 mil. Os 144 mil está próximo dos 1.500. Aliás, dos 150 mil, que seria esse valor aqui. Está entre 100 mil e 200 mil. Então, estaria mais ou menos próximo aqui, ó, subindo. Então, vamos pegar uma reta aqui para a gente. Certo? Vou pegar aqui próximo de 150 mil, um pouquinho para a direita, só para dizer que é o 144. Coloco uma reta aqui na vertical, vou diminuir a espessura. Vamos trocar... posso aumentar um pouquinho, vou colocar com 3 de espessura aqui. E vai ser bom assim. 3 de espessura não é 34, tá? 4 tá bom. Certo? Colocando, e nessa interseçãozinha a gente vai arrastar para cá. Então, pega outra reta e vamos pegar daqui e arrastar direto para cá. Certo? Tem que ser horizontal. Enfim, vai dar aqui. Pronto. Troca a cor aqui pra gente, coloca em verde.
certo? Então, o nosso fator de atrito aqui deu 0,020, o mesmo que tinha que dar. Então, vou vir aqui em texto. Me ajuda aí, computador. Texto. Não nessa letra enorme, uns 22 pelo menos. Vou colocar na mesma letrinha aqui. E vou escrever, olha, o fator de atrito que a gente achou. Ele deu 0,018. 0,020. Sexta-feira, véspera de feriado. Você não consegue nem ler mais os números. Beleza. Então, tudo prontinho aqui pra gente. Vou copiar a figura. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V para a gente ficar colocar ele aqui na posição. Aonde? Embaixo aqui, né? Coloca ele aqui. Vamos colocar ele, né? Primeiro em frente ao texto. Reduz o tamanho. Para caber. Em frente a alguns valores ainda, mas está aqui. Certo? Feito pelos dois métodos, tá? Tem que dar a mesma coisa. E aí agora que a gente tem, né, o fator de atrito, a gente calcula, né, pela perda de carga distribuída. Vamos trocar aqui o valor para 20. Esse valor aqui ficou 100 vezes menor, então 0,089. E quantas? Vai dar para a gente 0,020, que multiplica os 23 metros de tubo reto, que é onde os 23? É isso aqui, ó. É 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 5, 23. Tá? Então, só pegar os trechos retos e somar, sem mistério. A gente vai pegar isso e dividir, né, pelo diâmetro da tubulação, que é o 0,075, e vamos multiplicar por 0,189, que seria a velocidade ao quadrado sobre 2g. A gente vai achar lá o valor de 1,15 metros. Lembrando, né, eu estou alterando os valores aqui porque eu reduzi a vazão em 10 vezes. Então, o enunciado vai inverter tudo aqui para a gente. Tá? Pega aqui de novo. 0,0189 metros, que é a velocidade ao quadrado por G. E a gente vai ter aqui perda de cargas localizadas, tá? A gente vai ter uma entrada tipo reentrante aqui, a gente vai ter dois cotovelos a 90 graus. Os cotovelos a 90 graus, né, o comprimento equivalente por diâmetro para a gente, ele é de 30. Então é só pegar o fator de atrito, que é o 0,20, multiplicar por 30, né, e por 2, que é o número de cotovelos. A gente vai ter o 0,189, multiplica a parênteses 0,78, mais 2 vezes 0,02 vezes 30. Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar uma perda de carga localizada de 0,37 metros aproximadamente. O desnível para a gente, né, entre o ponto 1 e o ponto 2 é só de 6 metros. Não interessa, né, se o fluido teve que descer primeiro para depois subir. Ele desceu 6 metros, subiu 6 metros, então ele ficou no mesmo nível, para depois subir mais 6. Então o Z2 é 6 metros maior que o Z1. Então a diferença entre Z2 e Z1 vai ser de 6 metros. O peso específico, dessa vez eu resolvi calcular, porque eu tenho duas pressões aqui, ó, para serem divididas por ela. Então eu peguei densidade vezes gravidade para o fluido. Vai dar esses 9.790,38 newtons por metro cúbico. Tá? E eu vou pegar lá a pressão em 2, que foi dado pelo enunciado, a pressão em 1, que seria a pressão atmosférica, certo? Ao nível do mar. Pego lá a energia cinética por unidade de peso, para escoamento. Então, aquele valor que a gente alterou. Vamos pegar aqui também a perda de carga localizada, que vai dar os 0,37 metros.
e a perda de carga distribuída para a gente, que deu 1,15 metros. Fazendo essa continha toda, vai dar, lembrando, tá? Entra com o valor aqui em Pascal, que na hora que a gente dividir por metro cúbico, por Newton aqui, vai ficar Newton por metro quadrado, e aí metro quadrado do denominador vai cancelar com o metro cúbico aqui no denominador, mas sobe um metro para cima, então fica todas as unidades aqui em função de metro, tá? Bastante atenção com unidade. 5, esses dois divide por 97,90,38. A gente soma com 0,189, soma com 6, soma com 0,37, soma com 1,15. E fazendo a continha para a gente vai achar uma altura manométrica agora para essa bomba de apenas, né, 4,40 metros, né? Essa é a nossa altura manométrica. E para achar a potência da bomba, a potência útil, né, é basicamente aplicar lá a expressão, né, densidade, gravidade, vazão, ou vezes a altura manométrica. Ou desse formato aqui. Como a gente já tem o peso específico, coloquei ele aqui. A vazão para a gente, eu passei ela para metros cúbicos por segundo. Como eu dividi ela por 10, vai ficar um pouquinho menor, né? Vai dar os 8,5 metros, é só dividir por 1000, vai ficar 0,0085 metros cúbicos por segundo. E a altura manométrica para a gente vai ser 4,40 metros. Então a potência dessa bomba vai sair de muitos e muitos watts para alguma coisa bem pequenininha. Vai dar 9790,38, que vai multiplicar 0,0085, vai multiplicar por 4,40, a gente vai achar uma potência de 366,16 watts, tá? Com base nessa potência útil calculada, a gente calcula, né, a nova potência, né, de acionamento, com base na eficiência de 75%. Vai dar para a gente 488,21 certo? Que dividido, né, por 366, a gente vai achar um motor de mais ou menos, né, 0,66 cavalos. Motor de bomba, tá? Só título de curiosidade, porque esse já acabou. Mas deixa eu abrir aqui em matéria de outra disciplina. Vamos ver aqui. Máquinas hidráulicas. Deu? Aulas. Máquinas de fluxo. Instalações de bombeamento. Certo? Só título de curiosidade mesmo, tá? Os motores que a gente tem para esses tipos de instalações, etc., que a gente usa para bomba, normalmente os comerciais para a gente, eles vão crescendo de cavalo em cavalo, né? Mas começa lá de 1/4, 1/3, 1/2, depois vai para 3/4, 1,5, 2, 3, 5, 6, e vai subindo essa escala. E para cada tipo de potência que a gente tem, né, a gente tem uma margem de segurança que a gente tem que aplicar na hora de fazer a seleção do motor. Nós, como deu 0,66 cavalos, né, eu precisaria de uma margem de segurança de 50%. Ou seja, eu multiplicaria esse 0,66, né, por 1,5 e acharia lá 0,995, né, cavalos. Ou seja, para atender de verdade a demanda, eu precisaria de um motor, né, de 1 cavalo nominal e ele vai fornecer para instalação, né, menos que isso. É só o 0,66 lá, basta que eu alimente ele de acordo. Ele já vai dar a altura manométrica e vazão que a gente precisa. Certo, senhores? Dúvidas? Puxa. Deixa eu salvar isso aqui. E já aí... Cadê? Já ia recarregar o arquivo, né? Que ele foi sem essas mudanças.
Dúvidas? O senhor resolveu, não, o problema é quando pega para fazer sozinho. Não se preocupe, né? Você vai ter um monte de problemas que vocês poderem fazer sozinhos também, tá? Deixa eu ver se eu já postei alguma coisa aqui em lista para esse terceiro módulo. Não. Deixa eu ver esse aqui. Só para ver se não tem nada da parte fluidodinâmica aqui nessa lista. Acho que não tem não, tomei bastante cuidado com isso. É só os de fluido estática. Então vamos colocar uma vez. Aproveitar. Atividades. Vamos ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui na própria pasta do semestre passado. 2000 e... material postado. Fenômenos. Exercício de acompanhamento 3. Tem todas as soluções, tá? Só que elas são pra mim. Tem esse aqui. Fecha aqui atual. Nossa, fecha esse telemar aqui. Lição. Exercício de acompanhamento 4. Ah, são esses aqui, ó. Para perda de carga. É um aqui e outro ali. Dois exercíciozinhos. Tem uma listinha, não? Que é as de solução. Solução dos 5. Esse aqui, o que é? Aqui já é transferente de calor. Deixa quieto. Então eu vou colocar esses dois exercícios aí, ó, para servir de material de estudo para vocês também. Então, arquivo, um pouco vocês têm um feriadinho para poder trabalhar. Então vamos escolher aqui, ó, aulas, pandemia, 2001, aulas remotas, material postado no Canvas, material postado no Canvas. Esse aqui e esse aqui, ó, esses dois aqui. 3 e o 4. Tá, vou trocar os nomes aqui, ó, como tá exercício de fixação, vou colocar esse aqui como exercício de fixação 4 e exercício de fixação 5. Editar. Exercício de fixação 4, né? Não lembro mais. Isso, começa do 4. Você atualizar. Esse aqui pra gente vai ser o exercício de fixação 5. Ah, tem muitos exercícios no livro, tá? Vocês podem correr atrás deles. Não estou colocando muito aqui porque vocês já têm os materiais do virtual, dos outros lá para poder fazer também. Então a ideia é trabalhar um pouquinho, né? Nova tarefa. Exercício de fixação 4. Mais uma aqui que vai ser o exercício de fixação 5. É só os links que vocês poderem fazer, tá? Tarefa mesmo, teste. Tarefa, exercício de fixação 5. Adicionar. Tá? Para dizer que vale ponto, né? Cada um vai valer meio ponto. Não tem ponto para distribuir, cara. É muito pouco. Deixa eu ver. Já tem quantos distribuídos no frigir dos ovos? Vamos ver aqui, ó. Não quero abrir desse jeito, tá? Só para não mostrar, dar spoiler na nota dos outros, só para ver quantos pontos que eu posso dar nesse exercício, tá? Vou tirar minha tela aqui. Enquanto isso, vai pensando nas dúvidas, tá, gente? Notas aqui.
Senão fica vendo a nota do coleguinha, não é legal. Ah, 0,5, 1,5, 2, mais 2, 5, 6. Aí tem só mais 4 pontos para poder distribuir. Então cada um vai valer meio, de um jeito. 0,5 aqui. Online. Carregamento de arquivo. Certo? Esse ponto é só para incentivar, tá? Porque faz exercício é estudo. Entrega pra gente pode ser... Ah, vou deixar... Sexta-feira que vem. Dia 6 de novembro. Vou deixar pro dia 8. Dia 8 de novembro, que é domingo, meia-noite. Com data final de entrega. Para os dois, tá? Salvar e publicar. Vou voltar a ver. O 4 já foi, falta só o 5. Tarefas, tarefas, tarefas. Tá? Porque não tem ponto para distribuir de trabalho, tem 10 pontinhos só. Quem tem muito, muito ponto é a Mara. O resto para mim é prova. Online, carregamento de arquivo. Entrega, mesma data, tá? Domingo, dia 8. Então, semaninha aí boa, para poder fazer 2 exercícios. Tá? E a aula que vem já começa a entrar aqui no último módulo. Finalmente está acabando para a gente, tá? E a gente vai ter o quê? Umas 2 ou 3 aulas para poder trabalhar eles antes da prova. Nossa. Então, módulo 4, que é o último para a gente. Testes. Só para ver a data aqui. Primeira prova, segunda prova, esse é dia 20 de novembro. Acho que a gente tem 3 aulas no máximo. 6, dia 13 e dia 20. Temos 2 aulas aí para ver o módulo 2. Então, bem apertadinho, como é todo semestre. Certo? Fazer exercício da maior parte do módulo em si e tirar dúvidas. Então, já veja para a semana que vem também, né? Esse módulo de transferência de calor aí, da titia Mara, para a gente poder fazer os exercícios, né, e tirar dúvida nele para as próximas 2 aulas, que logo em sequência já é prova. Então, acabando, viu, gente? Alguma última dúvida, gente? Então, tá bom. Tá, obrigado a quem participou, quem está dedicado aí. Vou parar na gravação. A gente poder encerrar nossa aula.